Fala aí galera, a gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Vencendo os Gigantes, e o texto bíblico está lá em 2 Timóteo, no primeiro capítulo, lá no versículo 7, que diz o seguinte: Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é aquela de 1 Samuel 17. Você talvez não esteja vinculando o texto à história, mas é a história entre Davi e Golias. Lembra? Nunca nem vi. Então, se você não lembra, deixa eu só trazer de volta aqui para você rapidinho. Basicamente, Israel tinha entrado em guerra contra os filisteus. Os filisteus eram um dos principais inimigos de Israel. Havia sempre algumas batalhas entre eles e é um negócio meio complexo. Até hoje a gente tem resquício disso. Não diga! Digo! Que coisa! Naquele momento, havia Golias, como aquele grande gigante conhecido, e ele estava desafiando Israel e desafiando Deus de Israel, porque naquele formato de sociedade, ao você vencer uma batalha, significava que os deuses de uma determinada nação estavam vencendo os deuses de uma outra nação. Nesse caso, Israel era monoteísta, ou seja, adoravam somente um Deus. Na cabeça deles, os deuses dos filisteus estariam vencendo o Deus de Israel. Ninguém queria, porque ele estava propondo um desafio único. Quem fosse e batalhasse teria uma única chance. Se vencesse, acabou a guerra. E quem perdesse passaria a servir a outra nação. Então eles estavam bem complicados naquele momento. Davi chega todo ousado, ele vê a situação, ele não aceita aquela zoeira para com o nome de Deus, ele não aceita o desafio para com Deus, e ele entendia que ele era o único chamado para aquilo, para vencer. Davi vai e faz. O ponto que eu quero trazer hoje... Você é o bichão mesmo, hein, doido? É o seguinte, você sabe que Davi venceu pelo poder de Deus, mas quais são os gigantes que você tem enfrentado? Que pergunta difícil de responder, muito geral. Esses gigantes vão surgindo na nossa vida de várias maneiras. Entendemos que não são gigantes físicos como pessoas grandes, mas diversos outros desafios que a gente tem que nos trazem medo. Não é problema ter medo, mas é preciso entender que Deus nos dá a coragem para enfrentarmos isso, para enfrentarmos esse medo ou para pedirmos ajuda, para enfrentarmos junto com essas outras pessoas esse medo ou essa situação. Portanto, em tudo que você estiver vivendo, peça a ajuda de Deus, que Ele te dê coragem e tenha certeza que Ele te dará a vitória, seja aqui nessa terra, nesse mundo de pecado, ou ainda que não seja aqui, vai ser na eternidade ao lado dele. Ora comigo pedindo força e coragem. Senhor, em meio aos problemas e às lutas, pedimos que o Senhor nos dê força, pedimos que o Senhor nos dê coragem, assim como Davi teve. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu galera, e que Deus abençoe muito.